Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham a nossa Conect TV Algarve. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Política em Foco. Como vocês sabem, estamos fazendo uma sequência de entrevistas com todos os candidatos às legislativas representando o Algarve. E fizemos esse convite a todos os partidos e continuamos esta sequência de entrevistas hoje com o João Simplício, da ADN. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, eu, Ricardo, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar convosco aqui e estou cá disponível. Façam um favor, é isto que nós queremos. Nós queremos mostrar aos algarvios o que é que fazemos ou o que é que pretendemos fazer por esta região. Muito bem. João, vou começar com uma provocação logo de cara, uma provocação no bom sentido. Claro. As últimas legislativas, a ADN teve uma votação expressiva, muitas pessoas dizendo que não era esperada e que houve uma confusão, que muita gente poderia ter votado pensando na AD. A própria AD reclamou disso depois, falando que houve uma confusão, que teria tido um pouco mais de votos do que os que acabaram sendo facultados a eles. Esta hipótese da confusão é caso superado ou ainda tem gente que confunde ADN com AD? Para nós é óbvio que isso não é uma provocação, é um facto. Nós tivemos muitas pessoas, e até da comunicação social, a arbitrar a hipótese de que o ADN atingiu aqueles resultados. Sim. Por força de um engano. Mas vejam bem, se vamos estar a falar de um engano entre ADN e AD, em que há uma diferença de uma única letra, bem, nós temos dois partidos em Portugal, PS e PSD, que só diferenciam por uma letra. Também temos o partido CDS, ou tínhamos o partido, ainda temos o partido CDS, temos a coligação CDU, que também só diferencia uma letra. Eu acho que é desconsiderar um pouco o eleitorado português de que essa expressão ou essa manifestação da sua intenção de voto tenha sido provocada por um engano. Isto é a nossa posição e assim marcamos esta posição desta forma, que não faz sentido. Para nós não faz sentido. E esse novo... E digo, para nós não é uma provocação. A pergunta, eu disse que iria começar com provocação, que é um tema que foi muito discutido, foi muito falado. Ainda há muita gente que debate essa questão, mas nós até podemos dizer, vamos ter agora a prova dos 9. É isso que eu ia completar dizendo isso. Teremos agora a prova dos 9 no dia 18 de maio. A expectativa para esse momento eu vou falar mais para frente. Eu vou começar esse nosso bate-papo aqui falando de política externa. É natural que a gente fale dos assuntos relacionados ao Algarve, eu vou elencar diversos deles aqui, que são coisas do cotidiano, da preocupação das pessoas, mas um deputado que vai estar na Assembleia da República, ele com certeza também vai tratar de temas não só regionais. E hoje se fala muito em política externa desse novo posicionamento com a eleição de Donald Trump. As coisas estão muito agitadas nessas relações internacionais. Como é que você vê esse novo momento da política internacional causada pela vitória e pela gestão Donald Trump? Nós entendemos que a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos marca uma posição clara de que o eleitorado já não queria a continuidade daquilo que estava a acontecer nos Estados Unidos, e também temos essa continuidade na Europa e que tem estado a ser contestada. Nós não vemos com maus olhos a vitória do Trump. Nós entendemos que devemos respeitar as eleições dos outros partidos com a soberania que cada um deles diz respeito. O que nós pretendemos na nossa vitória e estarmos sentados na Assembleia da República é ter um relacionamento cordial, politicamente falando, com os Estados Unidos, porque não deixa de ser uma grande potência e não somos nós que decidimos quem é que vence ou não as eleições nos Estados Unidos. Para nós, a nossa posição será de assumir a soberania de Portugal dentro daquilo que são as nossas atribuições e competências e, obviamente, manter os melhores relacionamentos com em termos de política externa, com todos os países e, neste caso, como foi referido, com os Estados Unidos também.
É um momento de oportunidade para uma Europa modernizar os seus conceitos, os seus pensamentos, porque a gente tem dois gigantes num embate de tarifas, num embate, uma guerra comercial, Sim. China e Estados Unidos, tentando se fortalecer, ou seja, cada bloco permanecer muito forte. E tem uma Europa no meio quase que sendo disputada pelos dois blocos, ao invés de buscar, muitas vezes, talvez aquele conceito de ser em si um bloco independente. É um momento de oportunidade para a Europa? Essa oportunidade está sendo aproveitada ou não? Bem, a Europa foi colocada numa posição de quase em cima do muro. E isto também por causa das políticas que a Europa tem vindo a seguir nos últimos anos, ou décadas. O que é que acontece? Nós vimos que com a abertura do mercado chinês internacional, o que é que aconteceu? Muitas das empresas, muita da indústria europeia transferiu as suas unidades de produção para a China. Sim. O que é que acontece? Quando tivemos aqui o problema Covid, então a Europa caiu em si de que, espera aí, nós estávamos completamente dependentes por questões puramente económicas e não sociais. Porque, no nosso entender, elas foram puramente económicas. Transferir as unidades de produção para a China, porque a mão de obra é mais barata. É mais barato. A legislação laboral na China não tem nada a ver com aquela que nós procuramos para a Europa. As condições de trabalho também não. Enfim, é óbvio que, deixando tudo à questão com base, ou deixando as decisões políticas com base na economia, economicamente pode-se dizer que a decisão foi correta. Mas a Europa e as autoridades europeias perceberam muito depressa que nesta questão, principalmente nesta questão do Covid, que a decisão nunca deveria ter sido só económica. E sim, a Europa tem por si a necessidade de criar a sua própria, ou de trabalhar a sua própria produtividade. E isso tem a ver com o seu mercado interno. Sim. A Europa, sim, tem todo, em vez de estarmos aqui a falar de dois blocos, os Estados Unidos e a China, claro, não considerando a Índia também, a Europa tem que se posicionar como Europa e não como um apêndice dos Estados Unidos ou como uma dependência da China. A Europa tem que se posicionar ou já se posicionou e está agindo? A Europa está já neste momento no sentido de se posicionar. Agora, socialmente falando, talvez não seja a melhor forma. Nós vemos agora, por exemplo, é uma das coisas que o ADN defende, que é o controle da imigração, e que fala-se muito de que a Europa precisa desta imigração por causa da mão de obra. Ora, nós não entendemos que seja assim. Esta imigração, nós não somos contra a imigração. Aliás, a imigração é um fator social comum em todos os países e em todas as épocas. Na história da humanidade. Todas as épocas da história, a imigração foi algo que aconteceu sempre naturalmente. Agora, o que está a acontecer neste momento na Europa não é uma imigração. Estamos a falar de refugiados que vêm de países que não estão em guerra. Isto não faz sentido nenhum falarmos em refugiados. Estamos a falar de uma migração de dificuldades económicas. Bem, todos os países têm as suas dificuldades económicas. E aquilo que nós não queremos para Portugal é que Portugal vá importar as dificuldades económicas que os outros têm. Nós temos os nossos problemas e temos que os resolver internamente. Entendemos que essa questão da imigração não vem resolver o problema da Europa. Não é através desta política de imigração que a Europa adotou que se vai resolver os problemas económicos da Europa. E como exemplo nós referimos a questão da Polónia, que a Polónia fala claramente que não importou imigrantes e não aceita imigrantes ilegais. E, no entanto, a Polónia é um dos países que tem os indicadores económicos mais atraentes do que dentro da Europa e a própria Europa. Eu vou continuar fazendo as provocações que fazem parte. Eu vejo um discurso muito alinhado
ou muito parecido com o discurso do Chega. Qual é a diferença da ADN e do Chega? Veja bem. Eu acho que é uma pergunta que já Sim. É uma pergunta recorrente. Se nós entendemos ainda a política nacional como um bloco à esquerda e um bloco à direita, pois se nós nos colocamos numa área conservadora, é óbvio que vamos ter pontos de convergência com o Chega e com os outros partidos da dita ala direita. À direita, ok. Que, tendencionalmente, também a comunicação social não fala de ala direita ou conservadora, fala de extrema-direita. Nós também já fomos apelidados, aliás, recentemente tivemos um esclarecimento da própria doutor de comunicação social, um órgão de comunicação social, sim, teve mesmo que declarar que não faz sentido e que teve que repor a verdade. Nós não somos extrema coisa nenhuma, nós temos a nossa política. O que nos difere do Chega? Nós entendemos que, primeiro, nós somos um partido que tem por base aquilo que nós chamamos o antiglobalismo, nós chamamos a resistência à questão da Agenda 2030. E isso, efetivamente, torna-nos únicos. Porquê? Porque nós rebatemos, ponto por ponto, cada um dos 17 pontos da Agenda 2030. Bem, não estarei a desenvolvê-lo aqui muito, porque também não é esse o foco, mas uma das coisas que nos caracteriza como ADN é, efetivamente, somos o único partido nacional, a nível nacional, que defende e rebate ponto por ponto da Agenda 2030. Muito bem, vamos trazer o assunto então para o Algarve agora e começar falando da falta de representatividade ou da dificuldade de se fazer ouvir que o Algarve tem em relação à própria Assembleia da República. São só 9 eleitos e que muitas vezes, mesmo quando há pautas que convergem, e há pautas que da direita à esquerda, passando pelos partidos mais centrais, que uniriam esses esforços, mas não tem reverberação em Lisboa. Como é que faz para isso criar algum tipo de realmente de força para ser ouvido a voz da população, da rua, né? Do eleitor, do pagador de impostos? Muito bem. Eudes, é muito simples. Primeiro, devem ser escolhidos para cabeças de lista das listas dos referidos partidos que concorrem ao Círculo Eleitoral de Faro, pessoas da região e não pessoas que venham de outras regiões. Porque nós entendemos que, ao estar a fazer isso, digamos que os partidos a nível nacional estão a ir recorrer dos votos dos algarvios para chegar a determinadas posições que eles próprios pretendem que estão mais centralizadas. Nós não, tanto que eu sou do Algarve e sou cabeça de lista pelo ADN no Algarve. Defendo que, depois das eleições, as eleições são este período de... Eu não direi... nós somos adversários políticos, sim, mas não somos inimigos. Sim. O que acontece? No nosso entender, politicamente falando, os 9 deputados eleitos pela região do Algarve, ou o círculo eleitoral, que aliás que é a única região cujo distrito é exatamente coincidente com a região, sim, é o Algarve, sim, deveriam estar unidos pelo Algarve. E não tanto na cor clube, camisola política, digamos assim. Sim. Porque há efetivamente uma grande dependência do poder central, de Lisboa, e nós somos a favor de uma descentralização. Não queremos retirar poder a Lisboa, não, Lisboa é a capital e será sempre a capital, mas entendemos que ele deve ser também descentralizado. Aliás, temos neste momento, já está a acontecer, muitos poderes que são do governo que estão a ser transferidos para a região. Para as autarquias, mais concretamente. Muito bem. De certa maneira, você fez uma crítica velada a candidatos cabeça de lista que não são do Algarve, e eu posso lembrar aqui rapidamente do Bloco de Esquerda,
do PSD e do Chega, que trazem nomes que são nacionais. Essas pessoas não têm, na sua opinião, vivência suficiente para entender os problemas do solo, e isso pode comprometer a defesa que eles, porventura, venham a fazer do Algarve, caso eleitos? Primeiro, ela não foi velada. Amigo meu, ela não foi velada. Ela foi mesmo direta. Porque sim, nós entendemos que quem está no Algarve, reside no Algarve e efetivamente tem no seu sangue, tem na sua vivência, no seu dia-a-dia, a sensibilidade do que é estar no Algarve. Porque, veja bem, se nós trazemos quem vem para o Algarve no verão, tem tudo. Tem tudo, tem movimento, tem atividade económica, tem tudo. Quem vem no período em que nós chamamos de época baixa ou no inverno, quem vem para o Algarve, muitas pessoas até se referem que determinados lugares parece que estão fechados. E quando eu digo lugares, não me refiro a um espaço comercial ou outro. Sim, sim. Refiro-me a vilas, zonas urbanas, que é óbvio que durante o verão florescem, mas que no inverno não se pode dizer só que diminuem. Encerram mesmo praticamente a atividade. Obviamente que quando a pessoa não é residente no Algarve, não quer dizer que a pessoa seja uma incapaz. É óbvio que não. Não pretendo passar essa imagem de que considero que quem não seja do Algarve seja incapaz de tratar e resolver problemas do Algarve. Entendo sim é que quem é do Algarve tem efetivamente mais sensibilidade para isso. E como eu referi há pouco, de que nós agora somos adversários políticos, mas depois das eleições temos que nos unir pelo Algarve, pois se essas pessoas são do Algarve, eles entenderão o que é que eu quero dizer com essa união pelo Algarve. Essa união, ela é realmente possível, no seu entendimento, quando você pode, se a gente olhar a configuração atual, são 3 deputados do Chega, que a gente pode considerar a direita, 3 à esquerda do PS e 3, hoje que seria um centro, o PSD. No caso de uma eleição de um deputado da ADN e eventualmente de um partido mais à esquerda, há diálogo, na sua opinião? Há possibilidade real de diálogo que converja para um determinado caminho? Veja bem, nós entendemos que o diálogo é sempre possível. Até porque nós defendemos uma política de que devemos focar nos pontos em que nos unem e não naquilo que nos distingue. Porquê? Porque se vamos estar sempre a olhar para aquilo que nos distingue, nós é muito difícil conseguirmos encontrar consensos e será muito difícil conseguirmos encontrar diálogo. E então, nós sabemos que, independentemente do espectro político que é o deputado, nós sabemos que ele conhece a região e sabe exatamente quais são os problemas da região. E então é nesse entendimento que nós queremos sim que há espaço para o diálogo. Muito bem. Durante essa sua fala anterior, comentou que o turismo causa um efeito, um reflexo que não é tão bom assim, que é a sazonalidade. Então, no verão temos muitas pessoas, a atividade empresarial, comercial, os empregos, está tudo acontecendo muito bem, e que na época baixa, algumas quase que cidades inteiras praticamente se fecham. Como um deputado pode, se não solucionar, mas apontar caminhos para uma solução de um turismo mais equilibrado durante o ano todo, posto que é inegável que o turismo é a maior fonte de receita, de renda, de impostos, de tudo para a região do Algarve. É óbvio que sim. O turismo no Algarve é o negócio principal. Nós não temos qualquer problema com os turistas, não temos qualquer problema com o turismo. Entendemos, sim, que o turismo que é praticado no Algarve é o turismo sazonal, e a sazonalidade é algo que não depende da região, depende do clima e depende também de fatores sociais, nomeadamente as férias escolares.
As famílias só podem vir de férias quando os filhos estão de férias, não é? O que acontece? Nós, quando olhamos para o Algarve sazonal, nós encontramos dois tipos de problemas. Encontramos os problemas da sazonalidade positiva, e o que é que nós chamamos de sazonalidade positiva? É quando estamos no boom do verão. Todos nós já ouvimos falar em qualquer lado o problema do congestionamento das estradas, o problema dos congestionamentos nos espaços comerciais, nos hospitais, nos centros de saúde. Ora, e esses são problemas que também têm que ser atendidos e têm que ser resolvidos. Temos, por outro lado, os problemas, mas, quer dizer, o Algarve nós não podemos mexer naquilo que é o que traz o negócio para o Algarve. O que é que nós entendemos? O que nós entendemos é que devemos focar a nossa atenção para os projetos de inverno. Temos 41%, salvo erro, da mão de obra ou dos contratos ou dos contratados no Algarve são sazonais. Então nós temos 41% dos contratados a trabalhar 6, 7, 8 meses. Quer dizer, as famílias não podem viver com 12 meses de despesas e só a trabalhar com 8 meses. E então o que é que acontece? Pois depois tem a questão do fundo de desemprego e isso traz outros problemas. Que então potencializar as atividades de inverno. Nós temos neste momento o mercado de golfe, por exemplo, que é de inverno. Ninguém vem jogar golfe debaixo da braseira do sol que faz aqui no verão. Sim. Mas existem outros mercados, o mercado desportivo, o mercado cultural, o mercado de passeio, os passeios turísticos, pedestres, até mercado, digamos, o turismo de saúde. Porquê? Porque temos outras regiões do país e da Europa em que os invernos são extremamente rigorosos. Sim. Quer dizer, o Algarve não tem esse problema. Este ano choveu mais do que o normal, ainda bem, para o Algarve, mas o Algarve é um microclima por excelência no sudoeste europeu. Sim. E então nós entendemos que há frinchas de mercado na área do turismo que devem ser trabalhados para não resolver completamente, porque nós entendemos que, sendo o turismo sazonal, nunca conseguiremos resolver, equilibrar a época baixa com a época alta. Mas entendemos que, dessa forma, será possível esbater um pouco essa curva tão aguda que acontece. A gente sabe, pelo histórico, há uma vocação natural do Algarve, pelo clima, por tudo que já foi dito aqui, por tudo que todos conhecem a respeito do Algarve. Mas fomentar a diversidade da economia também é um mantra que a gente ouve. Eu estou aqui há apenas 4 anos e desde antes de vir para cá já ouvi. Uma economia que precisa se diversificar. Fora o turismo, vamos dizer que atinja as épocas baixas, o que mais você enxerga ser possível de desenvolver? Mas, evidentemente, eu quero saber o quanto um governo pode fomentar isso, o quanto um deputado pode influenciar um governo a fomentar essa diversidade de uma economia que é necessária para a região. Certamente. Olha, nós temos como nossa convicção de que a economia regional, que foi devastada em governos anteriores, as pescas, a agricultura, a pecuária, foi completamente devastado por contrapartida de negócios que ainda hoje estamos a tentar perceber o do porquê que eles aconteceram, mas o que nós vemos hoje, o que vivemos hoje é um reflexo dessas decisões do passado. E o que é que acontece? Nós, no Algarve, deixamos praticamente de produzir. Nós deixamos as pescas, abandonamos e abatemos frotas de pesca, não temos agricultura, não temos pecuária. A agropecuária no Algarve existe, mas tem um grande problema. Nós entendemos que o Algarve deve a sua produção regional, que é considerada regional, tirando o turismo, deve ser incentivado, deve ser dinamizado, e quando eu digo incentivado é com
redução de taxas e até com incentivos financeiros, provavelmente taxas bonificadas para crédito, o Algarve tem um problema de espaço. Ou seja, o Algarve não pode ser maior do que aquilo que ele é. E então, quando se fala do agropecuário ou destas indústrias regionais, ou esta produção regional, nós nunca poderemos ser competitivos em quantidade comparando com o nosso vizinho Espanha que está aqui, que também tem clima parecido e algumas produções semelhantes às que temos no Algarve. Nós temos a produção da laranja, o figo, a azeitona, o mel algarvio. O que é que nós vemos como possível, e é aquilo que defenderemos estando na Assembleia da República? Sim. Nós vemos uma economia mundial hoje a trabalhar para as massas. Nós vemos toda a produção massificada nas grandes superfícies, entendemos que já começa a acontecer nós entrarmos nas grandes superfícies e encontramos lá os pequenos espaços e que são designados de produto biológico, por exemplo. Aliás, é o que eles falam, produto biológico. E o produto biológico é um produto que as pessoas, à partida, estão predispostas a pagar mais para ter um produto que é... Pelo valor agregado que ele tem. Exatamente. Okay. A questão do ser biológico. Então, nós defendemos que toda a indústria regional, toda ela deve-se centrar na produção biológica. Para quê? Obviamente que a produção biológica também não é mais barata. A produção biológica também tem custos acrescidos e é aí que nós entendemos que compete ao governo, às autoridades, apoiarem a questão da indústria regional, tornando-a biológica. Ora, para ela ser essa indústria biológica em que as pessoas estão mais predispostas a pagar para consumir esses produtos, os custos de produção vão ser acrescidos. Então é aí que o Estado tem a obrigação de entrar com o incentivo e a forma de dinamizar. Para quê? Para que se possa produzir com qualidade, biologicamente, e que se possa vender no mercado, começando por aqui. Aliás, nós temos muito no próprio turista quando vem à procura, quando vem para o Algarve, ele vai à procura dos produtos biológicos. Produtos da terra. E se eles forem da terra, não faz sentido nós termos que estar a trazer produtos de outros países, porque são biológicos, ainda com custos acrescidos também, quando podemos produzir aqui. Esta é uma... Nós defendemos isto para a economia regional. Agora há pouco a gente até comentou a respeito da água, né? Que esse ano choveu um pouco mais, mas é um problema recorrente que a gente sabe que esse ano passou quase despercebido. É um tema que se não está na mesa hoje, ele volta no ano que vem ou no próximo, são ciclos, né? De mais chuva, menos chuva. Qual a solução prática que você enxerga, ou não há uma solução prática para o problema de falta de água? E aí está ligado também a essa produção biológica, né? A agricultura que precisa muito dessa água. Nós não temos ainda um estudo aprofundado da solução, mas já temos uma ideia. Nós recorremos a algo que todos nós conhecemos. Pelo menos é uma história muito comum e recorrente na sociedade de base judaico-cristã, de que falamos de 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Quer dizer, não precisa ser muito entendido para perceber o que é que isto quer dizer. Nós ouvimos este ano dizer que as barragens recuperaram, mas ainda assim não ficaram completamente cheias. Creio que mais para aqui, para o Sotavento, recuperaram mais que para o Barlavento. No entanto, estamos a falar de que o Algarve cresceu muito em população e as barragens são as mesmas. Ou seja, nunca houve nenhum investimento estrutural por causa da questão da falta de água. Falamos da dessalinizadora, ainda não sabemos como é que isso vai acabar, porque há aí alguns problemas provavelmente associados com o terreno onde aquilo será para ser instalado, mas também já ouvimos que a capacidade de dessalinização de água de uma dessalinizadora é equivalente ao volume de água que chove todos os anos no Algarve e sabemos que é pouco. Então entendemos que talvez por aí também não seja
A única solução, não seremos contra, desde que não se cumpra nenhuma, ou não surja nenhuma ilegalidade na implementação dessa central. Agora, o que nós entendemos é que também isto passou-nos a conhecimento de que cada vez que chove no Algarve, que é raro, 70% da água dos ribeiros, os chamados ribeiros de cheia ou das chuvas, se perdem para os rios principais ou se perdem para o mar. E então nós entendemos que deve ser feito um estudo para captação ou possível captação destas águas que Mas se perdem. quando fala em estudo, eu imagino, eu sou muito novo aqui, mas eu imagino que a população que está ouvindo falar em estudo, que se estuda esse assunto há muitos anos. Sim. Na prática, a curto prazo, execução, há alguma coisa que seja possível? As descentralizadoras também são coisas que, para se implementar, demora um pouco tal. A cabeça da população, a preocupação é já para o ano que vem, para não ter o custo da sua água aumentado, para não ter que fazer racionamento, para não ficar com medo de no meio do verão acabar a água e isso seria um desastre para a indústria do turismo. Qual é a solução prática? Cisternas. Cisternas. Estrategicamente colocadas para captação das águas pluviais e que permitirá aos particulares e até às autarquias que também apostem nesse projeto reservar ou aprovisionar água para os ditos 7 anos de vacas magras. O que acontece? Também sabemos que o Algarve tem as barragens, mas também sabemos que o Algarve é muito quente no verão e que muita da água nas barragens se perde por evaporação. Sim. Então também há a possibilidade de se equacionar a hipótese de usar aquilo que se chamam, em inglês, eles chamam os bird balls. Não sei se conhece o conceito, são umas bolas plásticas pretas que são lançadas nesses lençóis de água que fazem uma camada protetora. E isso reduz consideravelmente a perda por evaporação. Sim. São duas soluções imediatas. Práticas imediatas. Porque também sabemos que alguns particulares que nos contactaram pretenderam cavar uma cisterna no seu terreno para captar e foram proibidos. Ou foram proibidos pela autarquia de o fazer. Essa decisão é uma decisão da autarquia ou do governo central? Ela deve ser, neste momento, das autarquias. Mas ela deve ser pensada e direcionada por parte do Governo Central. Porque o Algarve é Portugal. Sim. E é óbvio que o Governo Central tem que perceber e agir. A gente está indo já para a parte final do programa. Tem algumas coisas que eu preciso falar, mesmo que de forma mais ágil. Okay. O problema da saúde do Algarve, a gente volta a falar do Hospital Central, que fica nesse impasse. Tem o Centro Oncológico também, que criou um impasse aí que ia ser construído e depois não vai. Sua opinião e suas propostas. O Hospital Central no Algarve é um investimento no território, é óbvio que nós nunca seremos contra. Tá? Nós seremos sempre e votaremos sempre a favor da construção de um novo Hospital Central no Algarve. No entanto, nós também defendemos a ideia da extensão de saúde. Aqui há uns anos, em governos anteriores, nós tínhamos extensões rurais, tínhamos os serviços da agricultura e pesca centralizados e tínhamos as referidas extensões. Nós defendemos que devem ser criadas extensões de saúde para além dos centros de saúde que já existem. Nós temos unidades de centros de saúde nos vários municípios, mas temos regiões mais afastadas que nem um posto de saúde, nem um posto de enfermagem têm. Então nós defendemos. Uma que você vê que tem uma falta. Talvez Algesur, que é lá bem no limite de Vila do Bispo. Sim. O que acontece? Alcotim... essas pessoas que moram nesses lugares, para virem a um hospital central, têm imensos problemas, porque nós sabemos também da dificuldade que o Algarve tem com os transportes públicos. Sim. E é extremamente caro. E então nós defendemos essa extensão de saúde, ou seja, levar a saúde às pessoas que estão mais afastadas. Falou do transporte, da dificuldade, né, de locomoção do Algarve, e a Estrada Nacional 125. Você acha que ela representa bem a fama que o Algarve tem
de um destino turístico paradisíaco, e eu falo se ela representa bem não só para os turistas como imagem, mas para quem usa, independente de alta temporada ou baixa temporada. O que precisa ser feito ali que não foi feito, que pode ser solucionado a curto prazo? Eu sempre cutuco a respeito de curto prazo, porque os problemas são recorrentes. O problema da 125 é um problema de há muitos anos, e ali tem certamente a questão do espaço, que não há espaço para ela poder crescer. Nós já tivemos, em termos de Algarve, tivemos uma grande vitória com a redução ou a anulação, o desaparecimento das portagens na A22. Sim. Obviamente que grande parte do tráfego já passa para lá. Mas ainda hoje, mesmo dessa forma, é um sacrifício viajar pela 125. Nós temos a 125 com 2 sentidos, ela está cortada por questão dos acidentes, e é óbvio que sim, a primeira importância é a vida das pessoas, que isso também me faz trazer à questão aqui os acidentes da ponte entre Lagoa e Portimão, que só no início deste ano acho que foram 3 acidentes mortais ali. Então nós defendemos que tem que ser criada uma solução que permita a inclusão de uma barreira física na ponte que atravessa ali o rio Arada em Portimão, porque efetivamente só uma sinalética de aviso ela não impede que o carro invada a mão contrária. E eventualmente os acidentes ali, quando são frontais, costumam ser mortais. Fatais, infelizmente. Habitação é o último tema específico que eu vou tocar, e é mais um desses problemas recorrentes, mas que não depende exclusivamente de uma política local. Não há muito que uma autarquia consiga resolver sozinha. A gente tem que falar de políticas nacionais, e um deputado consegue influenciar neste debate. A solução, e aí a curto prazo eu não consigo nem cobrar, mas pelo menos a médio prazo para o problema de habitação, que é nacional, mas que no Algarve agrava muito, porque acaba comprometendo, por exemplo, a fixação de profissionais qualificados que preferem ir para outras regiões porque a moradia é mais barata. Ora, exatamente. O problema do Algarve com a habitação, para além do problema ser transversal a nível nacional, o Algarve tem o problema da habitação. Porquê? Porque muitos proprietários com segunda e terceira habitação, ou habitação por rendimento, têm-na exclusivamente para férias. Sim. É óbvio que o preço astronómico que estão as casas no Algarve prendem-se com a falta de habitação. E isso sim, o Governo tem efetivamente, nós, de forma prática e imediata, o que nós pretendemos levar à Assembleia da República, para quê? Para que haja mais habitação disponível para residentes anuais, não pelo caminho da proibição ou obrigatoriedade. Nós não podemos proibir os proprietários de fazerem o que eles querem com as suas casas. Nem podemos obrigá-los a fazer algo que eles não querem. Nós defendemos a propriedade privada, achamos que a propriedade privada tem que ser defendida. E então o que é que nós entendemos? Têm que ser criados incentivos para os proprietários, para eles então abdicarem do aluguer sazonal para férias, para convertê-lo em habitação para residência. E sim, estamos a falar de redução de impostos, a redução de IRC, a redução de impostos sobre rendas que recebam, a redução de impostos sobre o consumo da água, a redução de impostos sobre o consumo da eletricidade, e então criar um atrativo para o proprietário, entender que para ele, efetivamente, é mais vantajoso ter aquela casa arrendada ao ano do que para férias. Nós sabemos que também, muitas vezes, isso acontece por ilusão, porque o arrendamento para férias traz muitos custos acrescidos operacionais que muitas pessoas não conhecem. Mas sim, tanto é que muitos dos proprietários até estão a recorrer a empresas especializadas para fazerem a gestão do seu alojamento local ou do seu imóvel para arrendamento para férias. Porquê? Porque a gestão não é assim tão fácil. Sim, sim. Mas isto é o que nós defendemos. É promovendo, é incentivando para dinamizar o arrendamento anual. João,
Eu, propositadamente, deixei invertido aqui uma parte do nosso roteiro, e eu queria que você falasse agora o que o João faz no dia a dia, o que a experiência de vida do João como membro de uma comunidade, como um trabalhador, um empresário, falando disso e o que isso pode levar, essa experiência pessoal, você consegue levar para um eventual mandato na Assembleia da República. Muito bem. Eudes Ricardo, muito prazer. João Simplício. João Simplício tem 54 anos de idade, é casado e tem 4 filhos. 3 filhas e um menino, é o mais novo. O Benjamin, ou o caçula, como se diz lá. Caçulinha. O caçulinha lá que eu digo lá no outro lado do oceano, onde fala o português colorido, ou mais colorido. O que acontece? O João é formado em gestão bancária, licenciado em gestão bancária, é licenciado também em gestão hoteleira, também está integrado no associativismo, porque também sou professor de Karatê e estou ligado a esta área do desporto, não só no Karatê, mas as outras áreas do desporto, faço parte dos órgãos sociais da Associação IJKA Portugal, tenho esta atividade social. O meu trabalho, eu já fui funcionário bancário, já fui diretor hoteleiro, então eu tenho experiência não só neste relacionamento interpessoal com as dificuldades económicas que há aqui no Algarve, da experiência que tive, 13 anos a trabalhar na banca, e depois tenho também quase outros tantos na área da hotelaria, daí ter também este conhecimento aprofundado de quais são os problemas que a hotelaria tem e vive, e também como residente no Algarve. Também sei os problemas com o residente no Algarve, porque eu moro em Portimão. Então, eu sei quais são os problemas que o residente no Algarve sofre com o ter estas questões que nós tivemos aqui a falar, os preços das casas mais altos, os preços da comida, tudo isso. E também tenho, para além destas vertentes que lhe falei, também tenho a vertente evangélica, chamemos-lhe assim, porque também fui consagrado como pastor evangélico. Ou seja, eu tenho estes compromissos sociais e a minha atividade é empresário, eu sou empresário, ou seja, eu vivo o negócio, é na área de transporte de passageiros, que eu trabalho aqui no Algarve, e reconheço e entendo porque sinto pessoalmente as dificuldades que são entre trabalhar no verão e trabalhar no inverno. Quer dizer, eu vivo isso, e então o João Simplício é a pessoa que mais provavelmente, facilmente, consegue espelhar os problemas que o residente do Algarve tem no Algarve, com estas questões todas muito próprias do Algarve, sim, na Assembleia da República. Porquê? Porque eu vivo-as todas. Então é da vivência das dificuldades e das coisas boas também do Algarve, claro, que você pretende levar essa experiência como legítimo representante do povo do Algarve. Posso dizer que eu espelho aquilo que é viver no Algarve. Obviamente não a 100%, porque as pessoas têm experiências de vida diferentes, mas aquela que eu levo para Lisboa é, sem dúvida, algo que é um espelho do que é viver no Algarve. João Simplício, quero mais uma vez agradecer, reforçar que o espaço da Connect TV é um espaço amplamente democrático. Sempre vamos manter esse espaço aberto para todas as forças políticas, todas as vozes, independente se são considerados grandes partidos, partidos pequenos, não importa. A Connect TV tem o compromisso e vai manter esse compromisso sempre com todas as forças políticas. Muito obrigado por sua participação, suas considerações finais. Eu é que agradeço, Eudes, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, também a trazer a voz daquilo que é o Algarve para os eleitores e parabenizar a Connect TV Algarve de que efetivamente precisamos que em Portugal haja mais comunicação social aberta a ouvir aquilo que
é a diferença. Nós não podemos estar centrados só numa coisa e temos que dar abertura. Aliás, é um princípio democrático e por isso eu parabenizo a Connect TV Algarve e desejo o maior sucesso e que continue a crescer e continue a fazer o trabalho fantástico que tem estado a fazer. Muito obrigado a vocês também que acompanham a nossa programação. Lembrando que continuamos essa sequência de entrevistas nos próximos dias. Fiquem cada vez mais conectados com a Connect TV Algarve. Até mais. Boa noite.